É um prazer imenso estar aqui nessa noite, na casa do pastor Paulo Sérgio, né? Depois de um encontro caloroso que tivemos aqui, um momento de graça, de muita alegria, de muita bênção, né? Eu gostaria de ouvir do irmão Paulo Sérgio o que foi esse encontro para ele, o que significou, depois de tanto tempo, né, pastor? A gente conversando por telefone, pastor Damião, outros que quiseram vir não puderam, né? Sim. O que o irmão sentiu desse encontro? Foi algo assim. Amém. Para mim foi bênção. Para mim foi bênção também, foi maravilhoso. Aprendi muito, recebi vocês aqui, foi uma alegria muito grande. O que eu posso tirar de tudo isso é o meu crescimento, o meu amadurecimento espiritual e como igreja, sabendo que a igreja em si tem suas diferenças, os homens têm suas diferenças, e eu aprendi que, acima de tudo, é amar um ao outro, aprender juntos. Amém. E o próprio crescimento que traz esses encontros supera qualquer coisa. Amém. Até então nós Tô somos muito salvos feliz. pela fé, né, irmão? Pela fé. Pela fé nós somos salvos. Isso Amém. é maravilhoso. Efésios capítulo 2. Salvos pela fé. Isso. É exatamente isso. Não, em Cristo não há nenhuma divisão. Não. Nenhuma Não há separação, divisão. Né? O corpo de O Cristo que não há é de dividido. bom mesmo é o companheirismo, né? Amém, pastor. Né? Em É torno, verdade. maravilhosíssimo, maravilhoso. Sim. E o senhor gostou de estar aqui? Irmão, foi uma maravilha. Eu ouvi pessoas nos Estados Unidos, a minha irmã lá no Mato Grosso, Olha aí. pessoas tudo comentando que maravilha de bênção. culto, sim, as pessoas que têm manifestado para mim ficaram assim impressionados com o clima lá em Portugal, os irmãos de Portugal ficaram impressionados com, viu aqui o clima, né, elas tocando violão, bênção, cantando, claro, comendo isso. junto, Amém. né? Aqui uma verdadeira comunhão. Né? E foi uma coisa assim que não precisamos ensaiar, não foi nada programado com muito. Foi uma coisa que surgiu. Aconteceu, né? Aconteceu, amém. Deus Recebemos e a honra foi do Senhor Jesus, e eu também fiquei muito feliz e com todos que vieram, com o pastor Damião, com o pastor Adriano, também que esteve, cooperou e ajudou também, e as pessoas, e os que assistiram também, e que vão assistir também essas Ainda tem muita gente assistindo agora, vendo Sim, agora. com certeza. Usufruindo da quarta dimensão, né? Usufruindo, sim. Eu tenho umas perguntas aqui, pastor, se o senhor sentir de responder. Olha, se Deus conceder, a gente responde. Se o senhor sentir de responder ou não, ou da melhor maneira que o senhor sentir dirigido. O senhor pertence a alguma igreja aqui na Terra? Eu só reconheço uma igreja na Terra. Essa igreja ela é bíblica. Está em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 24, onde Paulo diz que Cristo é o cabeça do corpo desta igreja. Em outras passagens bíblicas ele compara a igreja como um corpo humano, colocando cada membro no seu lugar certo, para um pleno funcionamento. Então a única igreja que existe é Cristo. Claro. Né? As demais, elas surgiram depois do terceiro século, depois do Concílio de Nicéia, depois que surgiu a Igreja Romana, e da Igreja Romana foi saindo galhos e reproduzindo suas próprias filhas, o próprio sistema, porque a igreja que nós vemos hoje não é o modelo da igreja do primeiro século, é o modelo romano, um sistema romano. E assim, as pessoas que estão dentro dessa igreja, do sistema romano, o que o senhor teria a dizer para eles, assim, para ler a Bíblia, ou esperar no Espírito Santo? Eu creio que da mesma forma que Deus me alcançou, te alcançou, Verdade. Deus alcançará a todos aqueles Amém. que Ele preconheceu. Porque Jesus disse assim: daqueles que o Pai me deu,
nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Aleluia. Então, é impossível o Filho de Deus se perder. É impossível ele ficar para trás. Ele virá de uma maneira ou de outra, porque até então quem traz é o Espírito. Jesus disse assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso. Então ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e delas eu sou conhecido. Amém. Se alguém estranho chamar, elas não darão ouvido. Sim. Então Jesus falou para os fariseus, por que a minha palavra não entra em vocês? Uhum. Por que vocês não podem escutar a minha linguagem? Por que vocês não me entendem? E sabe por quê? Sim. Porque vocês não são de Deus. Olha aí. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem não é Amém. de Deus, não escuta a palavra de Deus. Então isso nos descansa, né? É verdade. Isso é verdade. O senhor poderia falar um pouco sobre unicidade e trindade? Sim. A Bíblia mostra unicidade e trindade ou a Bíblia não fala nada? Os homens inventaram esses termos? Se vamos olhar, contextualizando toda a Sim. Escritura, na luz do Espírito, a Certo. Escritura é clara. Uhum. No entanto, os homens estão em debate, debatendo essa questão de dualidade, trindade ou unicidade pela letra. Isso. Se nós formos, então, debater pela letra, nós vamos terminar um debate, estaremos todos cansados, Cansado. com os egos talvez até feridos, Exato. mas Jesus nos chamou Sim. para o entendimento. Ele disse, a vós é dado conhecer os mistérios do Reino dos Céus. A eles não lhes é dado. Amém. Então ele diz, ninguém conheceu o Pai a não ser o Filho. Ninguém conheceu o Filho a não ser o Pai e a quem ele quiser revelar. Amém. Então, a questão da Trindade, isso vem do paganismo romano. Sim. Né? Certo. Isso não é bíblico. Porque a Bíblia diz que o Deus Pai, ele é Espírito. Sim. Deus não é Pai, Deus é Espírito. Com Então, certeza. quando se fala o Pai, eles criam uma pessoa distinta. Uhum. Né? Certo. Quando fala Filho, eles criam uma outra pessoa distinta. Quando fala Espírito Santo, eles criam uma outra pessoa distinta e quer provar que três pessoas distintas é uma. É verdade. Isso é impossível. Porque a grande realidade é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesmíssima pessoa em diferente forma. Sim. Por exemplo, isso é fácil para mim mostrar aqui agora, no livro de Lucas, no livro de João, Sim. no capítulo 14, Certo. Jesus deixa isso claro como 2 mais 2 é 4, porém as pessoas às vezes não querem entender. Sim. Quando ele, no versículo 16 de João 14, ele disse, eu rogarei ao Pai. Se você pegar pela letra aqui, nós temos um pronome, eu. Você poderia formar uma pessoa. Sim. Pai, você iria formar uma segunda pessoa. E ele vos dará outro consolador. Quer dizer, então estaria aqui, formando aqui nesse versículo, Sim. 3 pessoas. É. Mas, então, vamos ler o 17. Tá. Vamos Vamos lá. contextualizar a Escritura. Sim. Jesus diz para eles, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, Sim. ponto e vírgula. Ele diz que esse Consolador é o Espírito de verdade que o mundo não conhece. Aham. E não há 2 Espíritos Santos. Deus é Espírito. Gênesis capítulo 1, João 4, 24, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Sim. Deus é Espírito. Então, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Sim. Mas vós o conheceis, vírgula. Para. Jesus, o senhor está dizendo que ainda vai rogar o Pai para mandar esse Consolador. Agora aqui o senhor está dizendo que o mundo não conhece ele e que nós conhecemos,
Ah, mas o senhor nem rogou ainda? Como é que nós já conhecemos esse Consolador? Ele fala, porque habita convosco. Amém. E estará em vós. O verbo estará, joga para o futuro. O que ele falou aqui? Que ele e o Espírito Santo ela é a mesmíssima pessoa em formas diferentes. No verso 18 ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso. Quem Exato. deixa órfão é pai. E quando ele estava preparando para partir, chegando no final do seu ministério, seus discípulos se entristeceram muito, perguntando, Senhor, para onde tu vais? Pedro diz, por que eu não posso te seguir agora? Jesus diz, para onde eu vou, tu não pode me seguir agora, mas depois tu me seguirás. Ele disse, eu vou para o Pai. Amém. Eu estou indo para o Pai. Eu volto para o Pai. Eu saí do Pai e volto para o Pai. Mas aí ele garante, mas virei outra vez. Voltarei outra vez. Aí, o que acontece? O irmão dele pergunta, Senhor, o irmão segundo a carne, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? De onde, como é que será a tua volta? Sim. Como é que você vai manifestar a nós e não para o mundo? Certo. Ele disse, aquele que me ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Certo. E viremos para ele e faremos dele morada. Viremos por quê? Porque a palavra do Espírito é um. Amém. A palavra é a mecânica, o Espírito é a dinâmica. Isso está entrelaçado. Então, quando lá em Deuteronômio foi perguntado o que Deus falou lá no capítulo 4, versículo 6, ouve, ó Israel. Sim. Yahvé é o único Adonai. Certo. É o único Senhor. Aí eles mentem dizendo que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus que estava lá no céu, que diz, Pai, eu vou lá salvar a humanidade. Mas em Isaías 43 diz assim, antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, eu anunciei e eu salvei. E fora de mim não há Deus. E o primeiro do grande mandamento é, não tereis outros deuses diante de mim. Por causa disso, a dualidade ariana nega que Jesus é Deus. Tá vendo? E gosta de usar João 17, dizendo que a salvação, a vida eterna é essa, que conheça a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste, separando e dizendo que Jesus não é Deus, que ele é o nosso irmão mais velho. Não compreendendo que o invisível estava sendo manifestado visivelmente quando ele disse, se você não pode crer nisso, aqui mesmo ele diz, crê pelo menos por causa das obras, porque são elas que de mim testificam. Eu e o Pai somos um. Aqui, ó, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai, como você diz, mostra meu Pai. Não crees tu que sou no Pai, que o Pai está em mim? Amém. Olha só que coisa tremenda. Então, a doutrina da Trindade, com três pessoas distintas, ela é falsa. Certo. Porque o Pai é Deus. Vamos pegar lá em Efésios, capítulo 4. Sim. Deus sobre nós, Pai. Deus por nós, a palavra encarnada, Filho. Espírito Santo em nós, uma obra consumada. O mistério de Deus se cumpre aí. Amém. Então, quer dizer, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três manifestações do eterno Deus, Espírito. Essa é a grande verdade. E a Trindade, como o irmão perguntou, é falso. Esse ensinamento é romano, veio de Roma, do concílio niceniano. Certo, pastor. E tem outra pergunta que eu formulei aqui. O julgamento, assim, vamos dizer, o juízo final, o julgamento é futuro ou é aqui, já? O futurismo, se houver mais 1000 anos, tudo é futuro. Certo. Eles lerão essa Bíblia sem revelação e se demorar mais 1000 anos, esses versículos estarão aqui. Exato. Dessa mesma maneira. Mas vamos pegar aqui, vamos responder com a Escritura, a pergunta é boa. É boa, né? Vamos perguntar aqui, e eu vou te responder exatamente isso aqui. Em João capítulo 3, versículo 16.
eu vou pegar o 15, vou seguir. Sim. Jesus falou assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi o Filho unigênito que ele deu? Sim. Foi aquilo que saiu do seu pensamento, expressou em palavra, haja luz, e a palavra se fez carne. Amém. Não é uma outra pessoa. A Bíblia não diz que ele mandou o filho dele vir morrer. Nenhum pai faria isso. Você faria isso? Se um bandido estivesse ali fora dizendo que vai matar, e você mandaria seu filho para morrer, ou você mesmo iria lá proteger seu filho? Pois é. Então isso não é dessa maneira. Então, seguindo a pergunta, então tá aqui, vamos aqui no verso 18. Quem crê nele não é condenado. Sim. Mas quem não crê já está Quem condenado. não crê. Quem não crê já está condenado. Agora eu te pergunto, já está condenado ou vai ser condenado? Vai estar. Já está. A Bíblia está dizendo que quem não crê nele já está condenado. E quem crê nele? E quem nunca ouviu falar nele, assim, e daí não teve como dizer sim ou não? Ou não haverá esse Todos tipo? que o Pai me deu virá a mim. Quer dizer que se não foram, é porque se ouvisse também não aceitaria. O mundo hoje não tem desculpa. Todos já ouviram falar de Jesus. Sim. Todo mundo pode ouvir. Mas aqui, ouvir a voz é ter entendimento. Claro. É compreender o que Deus está dizendo. Então, não crer, não aceitar, já está condenado. Está dizendo que será condenado? Não, já está condenado. Já está condenado. Mas não crer, quem crê nele não é condenado. Quem crê não é condenado. Sim. Mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo. Qual luz que veio ao mundo? Jesus. Haja luz. Sim. Saiu, foi a palavra do pensamento de Deus que expressou haja luz. Ele foi o princípio da criação de Deus. Então, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, que Jesus veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Verdade. Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Que benção. Então, a religião é treva. Claro. Jesus, a palavra, Espírito de vida, é luz. Então, se nós vamos aqui para João, respondendo a pergunta, no capítulo 16, no versículo 8, o que ele vai dizer aqui? Quando vier quem? O Espírito Consolador. Ele já veio? Sim. Tá. Condenará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sim. Do pecado porque não crê em mim. Quer dizer, quem crê não será condenado. Quem não crê já está condenado. Tá? Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ele já está julgado. Certo. A rejeição, o pecado, o diabo, o inferno já está julgado. Agora nós não estamos falando de aniquilamento ainda. Nós estamos falando que já está julgado. Isso. Já está condenado. Não haverá outro julgamento. Não, já está. O trono de julgamento é o Espírito. O Espírito. Só que é ensinado que o Espírito é bonzinho, que só vem convencer as pessoas. No grego não diz que vem convencer. Na língua inglesa seria convince. E quando ele vier, convencerá. Essa é a tradução errada, tendenciosa. No inglês está convict. Convict significa condenar. Não convince. E no grego não está convencer também. O Espírito Santo vem, ele condena o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Certo. Por quê? Não crê em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. já está julgado.
Que benção. Então não é agora, não é depois. Os homens É aqui dizem que é agora. depois. É agora. Certo. Para quem pastor. creu e para quem não creu, já está. Aham. Me fala um pouco sobre o reino. Quando perguntaram lá em Atos, capítulo 1, Senhor, restituirás tu o reino a Israel nesse tempo? Então ele responde, não vos compete saber as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder, a virtude que há de vir sobre vós. O que tem a ver essa virtude que há de vir sobre vós com a pergunta que eles fizeram sobre ele estar restituindo o reino a Israel? Eles ainda estavam sem entendimento com a Sim. mente carnal. Não somente eles, mas todo o judaísmo, as pessoas. Aham. Esperava, Ah, com o pensamento carnal, sim. que Jesus seria um grande general, que o Messias viria Um libertar, governo terreno. estabelecer um governo terreno, Ah, para libertar do jugo. o judaísmo, os judeus, do jugo do Império Romano. Aí. Certo? Isso é que eles pensavam. Tanto é que Pilatos pergunta para ele em João 18,36, Ah, tu és rei? Ele responde o quê? O meu reino não é deste mundo. sim. Irmão, para aí. Quando ele diz que o reino dele não é desse mundo, ele está dizendo não é desse Não é sistema aqui. humano. Ah, tá. Não Não é é. político, não é não é político. geográfico. Em Lucas 17, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Sim. respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O Certo. que é a aparência exterior? A aparência física que os olhos podem ver. Você Ah, pode ver uma tá. montanha, você pode ver uma campina verdejante, você pode ver um rio, você pode ver um prédio, Verdade. você pode ver um exército montado a cavalo, você pode ver um rei sentado num trono. Ele Sim. diz, não vem com aparência exterior. Ele continua, nem dirão ele aqui ou ele ali. Por quê? Certo. Não é geográfico, não é lugar. Sim. Você lembra o que ele falou para a mulher? Mulher não é nem no monte, nem em aqui, Jerusalém, é em espírito e Em verdade. verdade. O Pai procura os que assim Isso fazem. eu faço. Agora aqui, ó. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Por que ele falou que o reino de Deus estava entre eles naquele momento? Porque ele era o reino. Amém. Quando ele volta em Atos 2 na forma de Espírito Santo, Sim. em glória, e estabelece o Estabeleceu. reino. Agora o reino está Em nós. dentro de nós. Claro. Por isso que Paulo diz que nós temos recebido um reino que não pode ser abalado. Claro. Amém. Que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e gozo e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é a igreja ou não? O reino de Deus é o Espírito Santo dominando e governando e reinando a sua vida. A Certo. igreja somos nós, os Sim. membros do corpo de Cristo. Somos os súditos desse reino. Por isso que Paulo, aos Romanos 6,12, diz, não reine, depois de ter recebido a Cristo, depois de ter recebido a palavra, ele diz, não reine em vossos corpos mortais Sim. o pecado. Não deixa isso voltar a dominar, a reinar. Porque agora Entendi. você está debaixo do reino de Deus. Olha e não aí. mais debaixo do reino do diabo. Aqui em Colossenses 1,13, fala o que para nós? Olha só que coisa mais bonita. Amém. Está Colossenses 1,13 e sustenta mais ainda o que estamos dizendo. Olha só o que Paulo fala para nós nessa carta tremenda de Colossenses 1,13. Eu poderia falar de cor, mas eu quero falar assim. Olha aqui, ó. Sim. Falando de Jesus, ele diz, o qual nos tirou da potestade das trevas. Certo. O que é potestade? Do poder das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vai parar já. Tá? Sim. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sim. Então o reino de Deus nos libertou Aham. desse império da morte, Certo. desse domínio satânico, Amém. entendeu? Que opera até hoje os filhos da desobediência, e Sim. nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, Olha aí.
Os futuristas, Ele dispensacionalistas... transportou, ele não pegou um avião e levou. Não, ele não vai fazer, está dizendo que ele já fez. Sim. O De que texto maneira bíblico foi diz que ele já assim? fez. Através Espiritualmente. do Espírito Santo, Amém. vindo no homem interior e libertando o homem, como está em Romanos 8:2, que o Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou do espírito da morte. Claro. Do reino. Então, isso foi uma libertação feita pelo Espírito de Deus. Agora, Ele nos transportou. nos transportou, ele nos Tremendo tirou isso aí. daquilo, ele nos tirou. Não foi você que saiu, foi ele que te tirou. Que meio ele usou? O próprio Espírito O Santo Espírito levou. Santo vindo ao seu coração, nós. fazendo essa obra grande de justificação, santificação e selo do Espírito Santo. Amém. Entendeu? Uma obra. Agora, os dispensacionalistas, futuristas, é que esperam um reino literal, esperam Jesus voltar fisicamente, num show-off do céu, descendo lá em Jerusalém, o monte rachando no meio, e ele vai estabelecer um reino e governar o mundo Natural. geográfico, geopolítico agora por 1000 anos. Entendeu? Isso é que eles esperam acontecer. E o reino de Deus já veio, porque João Batista introduziu, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando? Sim. Há 2000 anos atrás. 2000 anos. Eles já estão esperando isso para um futuro. Que coisa. Nesse reino hoje, com o entendimento que o senhor tem da palavra, o senhor ainda aprova ser batizado? E se o senhor aprova, o senhor batiza de que maneira? Batismo mesmo. Nós batizamos Sim. as pessoas biblicamente corretas, Ah, em nome do Senhor Jesus Cristo, sim. porque tudo Como os apóstolos eles fizeram. fizeram. E como a Bíblia diz, Claro. o que você for fazer é no nome dele. É nesse nome. Colossenses 3,17. Esse nome é a cura divina, nesse nome é a libertação, nesse nome é a Sim, salvação. sim. Esse nome é tudo. Por que o batismo tem que ser nos títulos? Pai não é nome, Filho também não é nome, Espírito Santo é o próprio Deus. Então o senhor ainda é a favor da igreja. Eu sou a De favor da congregar. igreja, sou a favor de congregar, sim. Sou a favor da igreja ser O senhor edificada. não é desigrejado. Não, eu não sou é a desigrejado. Amém. É porque até então só existe uma igreja, né? Que é Cristo. Claro. E ela reúne. Amém. Com Agora, certeza. quando Jesus diz para ele, ó, e recebereis a virtude, o Certo. que ele falou? Recebereis o poder. A Poder. palavra no grego é poder. Recebereis o poder do Espírito Santo e sereis testemunha. Sem esse Começando, poder não se é. não tem Não como. pode ser testemunha. Né? Esse poder é o Espírito Santo. Tanto é que eles só se tornaram verdadeiras testemunhas. Depois da descida do Espírito Antes Santo. eles não tinham essa autoridade. Não, de autoridade era medo, talvez essas coisas. Medo, corria. É. Depois eles Depois enfrentaram. eles mesmo. enfrentaram. Porque agora era É. Cristo neles. O né? reino de Deus é espiritual e não. E é um reino eterno. Eterno. Não, Invisível. Invisível. É um reino que nunca tem fim. Infinito. Daniel diz. Né? Infinito. O seu reino não terá fim. Não. Levantará Ele é um eterno. rei que reinará para sempre. E quando foi que isso começou? Primeiro, o grande, lá na estátua de Daniel, tem 4 animais. Sim. Primeiro, o babilônico. Segundo, o medo-persa. Terceiro, o grego. O quarto, o grande império romano. No auge desse império romano, aparece um profeta chamado João Batista anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus aparece e diz: o tempo está cumprido. Olha aí. Arrependei-vos e credes No no Evangelho. Evangelho. Amém. Pronto. Que coisa boa, pastor. É verdade. E para encerrar aqui as perguntas, assim quero falar sobre salvação. Salvação, como é que o senhor define? Pelas obras, devemos praticar alguma coisa? Na teologia, Ah, existe 2 linhas nisso aí, uma chama sinergismo e a outra monergismo. sim, Tá? Então vamos falar do arminianismo. certo. O arminianismo acredita que Deus fez a obra da redenção, a graça de Deus, porém ela é parcial. Parcial. Depende da sua cooperação. Depende Entendi. de você querer ser salvo ou não. O arminianismo. Sim. Você pode hoje ter o Espírito Santo, amanhã perder. Você pode estar salvo hoje, daqui a pouco você não está mais salvo.
Esse é o pensamento. E não é assim. Não, não é assim. Por quê? Mas e quando o cidadão tá hoje um crente, você olha e fala, nossa, esse irmão é crente e tudo mais. E amanhã você vê ele lá bebendo. O que aconteceu? Ele não era ainda um salvo, né? Nós nunca sabemos. As tá. pessoas têm muitos tropeços na vida. Sim. Nós não sabemos o final, quando ele vai cruzar a linha. Entendi. Enquanto ele está vivo aqui, tudo pode acontecer. Todos nós tivemos altos e baixos. Ah, sim. Nós não podemos ser julgados pela aparência, que a religião sabe fazer isso muito bem. Julgar as pessoas pela aparência, porque quem conhece é Deus. Paulo falou assim, olha, eu corro no estádio para chegar em primeiro lugar. Certo. Ele não disse que corria para chegar em segundo, ele falou, eu corro para chegar em primeiro. Amém. Isso nós devemos fazer. Agora, veja só a questão da salvação. Sim. A verdade sobre a salvação está bem aqui em Efésios, no capítulo 2. Por quê? Se você vai fazer um salvamento, o que acontece? Uma pessoa que está morrendo afogada, Sim. no mar ou no rio, o que acontece? Vamos supor que o bombeiro chega ali de helicóptero e diz, vou jogar a boia, Isso. agarra na boia, agarra na corda, pega na minha mão. Isso. A pessoa está viva. Está dando uma chance de vida. Está Resgatando. dependendo para salvar aquela pessoa. Tentando tirá-la. Está dependendo É. da cooperação dela. Claro. Mas no nosso caso, agora trazendo para o espiritual, nós Sim. vemos o que aqui? Ó? No capítulo 2 de Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, em que no outro tempo andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Certo. E éramos, por natureza, filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em amor e misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Aqui está a salvação. Você estava morto. Claro. Você é aquela pessoa que estava lá afogando no rio ou no mar, já desacordado. Já sem vida. Você não podia, não adiantava falar, joga uma boia, Eu não ia responder. aceita a minha salvação, joga a corda, segura, não, você já estava desmaiado. Não tinha Aí, mais força. Para salvar, ele teve que ir lá te pegar, do jeito que você estava morto já. Claro. Trazer de volta, fazer a massagem, reanimar e você voltar à vida. Então, aqui está a salvação. Não tem nada de cooperação de nada. Você estava morto. Né? E o morto não pode fazer nada, se ajudar a cooperar com nada. Não, o arminianismo é um depende erro. de tudo. O arminianismo é um erro. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso. É uma dádiva de Deus. Você estava morto e ele te vivificou. Essa é a salvação. Certo. E ele diz que a obra que ele começou, ele vai terminar até o dia de Cristo. Amém. Aquele que começou a O boa que é obra. o dia de Cristo aí? O dia de Cristo é quando você atinge a estatura do varão perfeito em fé, quando ele termina a obra da Aí sua é o vida. dia de Cristo. Esse é que é o dia de Cristo. Não é o dia que o céu vai se abrir. Quem sabe, isso aí não é dessa maneira. Quem sabe quando é que O você dia está de pronto Cristo. para você, é com ele. Quem sabe é Deus. Quando é o dia de Cristo é quando você alcança a Certo. estatura do varão perfeito. Na fé, não na carne. Em Cristo Na fé. Jesus. É uma obra que ele começa e que ele termina. Ele termina na fé. Não tem nada a ver contigo. Assim como a luz do justo vai brilhando mais Porque a e doutrina mais, do livre-arbítrio, cada dia mais aos a poucos. doutrina do livre-arbítrio, ela é carnal. Sim. E nessa doutrina, na Velha Aliança, no Velho Testamento, ninguém agradou a Deus. Então, por causa disso, Tropeçar, ele quebrar. teve que encarnar e vencer o pecado na carne. Para E nos salvar escrever essas palavras nas tábuas do de nosso carne coração. do nosso coração.
Para não quebrar mais ela. Exatamente. Que bom, pastor. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Amém. Acabou. Tem mais alguma ainda, pastor? Eu te agradeço, né, Encerra pela hospitalidade, pela sua família, Amém, pelo pastor. tempo que nós tivemos aqui. Eu que agradeço. Agradeço muito, foi uma bênção e eu creio que Amém. essa bênção continuará em nossos corações. Né? Vamos caminhar Amém. testificando Testificando do reino de Deus. Amém. Deus abençoe, Amém. irmãos amados, ouvintes e todos que estarão vendo esse vídeo. Deus os abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Glória a Deus.